estava voltando de um trabalho em Bandeirantes, ali no norte do Paraná. Um freela de filmagem, evento chato de igreja. Começou às 7 da noite, acabou quase meia-noite. Eu ajudei a desmontar umas luzes, carreguei umas caixas. Quando entrei no carro, já era 1 da manhã. Estava exausto, só queria chegar logo em Itambaracá, dormir. Estrada tranquila, uns 25 minutos de trajeto. Escura, com mata dos dois lados. E um breu que só quem já passou por ali de madrugada sabe. Aí, quando eu estava saindo da cidade, uns 300 metros depois da última rotatória, eu vi uma mulher parada, encostada num poste. O braço meio dobrado, as duas mãos no bolso do casaco. Estava do lado de uma placa torta, dessas de reduz a velocidade, que vivia caída. Eu nem pensei em parar. Só reparei porque a imagem dela ficou esquisita no retrovisor. Tipo, não sei. Parecia fora de lugar. Voltei o olhar para frente, mas algo me cutucou. Não dava para ignorar. Reduzi, encostei o carro uns metros à frente e fiquei uns segundos parado. Sabe quando o silêncio parece forçado? Nem grilo, nem carro vindo. Nada. Dei ré. A moça ainda estava lá. Mesma posição. Abaixei o vidro e falei que podia levar ela até Itambaracá. Ela não respondeu. Só olhou para mim por uns 2 segundos. Nem tirou o capuz. Depois veio andando devagar até a porta e entrou. Não puxou assunto. Nem perguntou meu nome. Só sentou, encostou a cabeça no vidro e ficou. O casaco era largo. Aquelas roupas meio velhas de frio que parecem roubar o formato do corpo. A calça também folgada, sapato escuro. Não dava para ver muito bem o rosto, só a boca apagada e o queixo meio fundo. Segui dirigindo. Coloquei um podcast baixo só para ter som no carro. Tentava puxar conversa, perguntar de onde ela era, essas coisas. Ela não abria a boca. Até aí, beleza. Vai ver, era só tímida. Ou estava com medo. Com razão. Só que, depois de uns 5 minutos de estrada, eu comecei a sentir um cheiro. Primeiro pensei que fosse coisa do carro. Já era velho e o ar-condicionado dava umas engasgadas. Mas não era cheiro de gasolina, nem mofo. Era doce. Doce demais. Tipo fruta madura esquecida no porta-malas. Sabe aquele cheiro de manga passada? Misturado com alguma coisa morna. Abri o vidro. O vento entrou gelado, mas mesmo assim não resolveu. Olhei para o lado de novo. Ela estava parada na mesma posição. Só que agora a mão direita tinha escorregado para a coxa, meio torta, como se tivesse afrouxado. Não dava para ver o olho, só o capuz virado na direção do painel. Perguntei se ela estava passando mal. Nada. Reforcei que podia encostar caso ela precisasse. Nenhuma reação. A estrada ali tem umas lombadas mal sinalizadas. Numa delas, o carro deu um tranco leve. E foi aí que eu vi o corpo dela inclinar para o lado, mas de um jeito estranho. Não foi natural. Não foi tipo, relaxou. Foi como se não tivesse resistência nenhuma dentro, como um boneco grande, solto por dentro. Senti uma fisgada no estômago. Tentei me convencer que era cansaço, que eu estava vendo coisa, mas olhei de novo. O corpo dela estava encostado no vidro, o pescoço caído, a cabeça virada demais para o ombro. Eu fui ficando tenso, apertei o volante. Mudei a estação do rádio só para fingir que estava tudo normal. Tentei puxar papo mais uma vez. Nada, nem um gesto. Aí eu fiz uma coisa que não sei explicar. Peguei o celular e virei ele um pouco na direção dela, como quem vai tirar uma selfie disfarçada. Mas na verdade eu só queria ver a imagem no reflexo da tela, ver se o rosto aparecia melhor. E foi nessa hora que a imagem me travou. O rosto dela não brilhava, estava ali, mas parecia de vela, sem poros, sem suor, sem reflexo do vidro do carro. E não piscava, não mexia. Fiquei olhando o reflexo na tela e me veio uma vontade absurda de parar o carro. Tipo um impulso. Forte, urgente. Puxei pro acostamento e parei com tudo. Tremia. Tava com o maxilar travado. Desci.
O farol iluminava só o mato do lado. A estrada vazia, nenhum carro atrás, nenhum som. Dei a volta, encostei na porta do passageiro. A maçaneta gelada, a mão suando. Eu abri a porta devagar, e aí... A porta abriu com um rangido seco. Era só o barulho da borracha velha saindo do encaixe, mas ali, naquele escuro, soou alto demais. A luz interna do carro acendeu, fraca, tremelicando como sempre fazia. E ali dentro, parada no banco, estava ela, do mesmo jeito. Mas agora que eu via de frente, não tinha mais como fingir. O rosto dela estava errado, estava muito claro, muito parado e inchado de um jeito que me fez dar 2 passos para trás. Não foi susto, foi recuo, instintivo. Como quem vê um animal morto numa estrada e entende sem ninguém dizer. Os olhos, ou o que sobrou deles, estavam semiabertos. A pálpebra de cima puxada, a de baixo retraída. Não havia expressão, não havia foco. Só uma coisa vazia, meio torta, com o branco puxando para um tom amarelado, seco. O nariz estava torto, achatado de um lado. O canto da boca tinha um corte, como se algo tivesse pressionado ali por muito tempo. Não sangrava, só marcava. A pele tinha manchas roxas puxando para o escuro. Não eram hematomas novos, eram marcas antigas, profundas. Aquelas que não somem depois que alguém sofre pressão em um ponto só, tipo fita ou corda. Eu congelei. Mas o pior foi o pescoço. Na lateral, logo acima da gola do casaco, dava para ver a pele amassada, não cortada, só vincada. Como se tivessem apertado ali por muito tempo, até a marca afundar. Eu não lembro de respirar nessa hora. Só senti minha garganta secar. Ela estava ali, inteira, mas não tinha vida nenhuma. E eu tinha dirigido por quase 15 minutos com aquilo sentado do meu lado. Eu tentei dizer alguma coisa. Acho que foi "meu Deus", ou só o som do "meu". A voz saiu abafada, presa entre a língua e o céu da boca. Senti a perna fraquejar. O joelho ameaçou ceder, mas segurei na porta. Olhei para o banco. Tinha uma marca clara ali, como se algo tivesse afundado de forma desproporcional e o assento não tivesse voltado. O encosto estava meio inclinado para o lado, o cinto ainda atravessado no peito dela, preso, mas frouxo, como se ninguém tivesse puxado. Eu não encostei, não toquei. Só dei 2 passos para trás e fiquei olhando com o carro ainda ligado, farol aceso e a luz interna piscando. A estrada seguia muda, nenhum carro, nenhuma moto, nem grilo. Puxei o celular e disquei o número da polícia. Falei o trecho, falei que era entre Bandeirantes e Itambaracá, que parei por causa de uma mulher na estrada, que agora eu achava que era um corpo. Demoraram para entender. Perguntaram se era atropelamento. Disse que não, que estava no banco do passageiro, que entrou no meu carro, que não falou nada, que agora estava daquele jeito. A voz do outro lado engasgou. Pediu para eu esperar, que iam mandar uma viatura, pediu minha localização exata. Eu dei referência, depois da curva que tem o ponto de ônibus azul, uns 600 metros, do lado do mato alto. Desliguei. Fiquei do lado de fora, encostado no capô, de braços cruzados para não tremer, tentando raciocinar. O que tinha acontecido? De onde ela veio? Como entrou? A lembrança dela andando até o carro voltou nítida, devagar, as pernas meio duras, mas andando. Eu não me lembrava da porta batendo, só de ela estar dentro. O cheiro agora estava mais forte. Com o carro parado, a brisa trazia ele todo para o lado de fora. E era pior do que fruta podre. Tinha um fundo metálico, um peso no nariz, um gosto amargo na garganta. Tentei andar alguns metros, mas o escuro parecia mais escuro ali. O mato alto dos 2 lados me dava a sensação de que alguma coisa podia sair dali a qualquer momento. Voltei para o lado do carro. Esperei e esperei. O tempo ali não passava. Olhei o celular umas 12 vezes.
1h10 de espera. Até que vi o Giroflex vindo devagar. Azul e vermelho alternando fraco no breu. Um carro só. 2 policiais. Encostaram. O farol deles iluminou o carro por trás. Eu fui até eles, nervoso. Falei tudo de novo. A mulher parada. O trajeto. O silêncio. O cheiro. A forma como ela caiu. A imagem no celular. O policial mais novo foi até o lado do passageiro. Abriu a porta. E aí, parou. Olhou para dentro. Depois virou para mim. O senhor disse que o corpo estava aqui? Balancei a cabeça. Sim. Ele puxou a lanterna. Iluminou o banco. Iluminou o assoalho. Nada, nada. O banco vazio. O cinto afivelado, mas sem ninguém. A marca de afundamento ainda lá. E no tapete do carro, encostada bem no canto da porta, tinha uma meia. Aquelas meias térmicas, suja na sola, lado esquerdo, como se tivesse sido arrancada junto. E colada no carpete, quase na borda do console, uma fita adesiva, daquelas largas, meio amareladas. O policial puxou com a luva, olhou, depois olhou para mim de novo. Não falou nada. Fiquei repetindo, eu juro. Ela estava aí, eu parei, eu vi. Eu não estou inventando isso. Eles começaram a revistar a área. Nada. Nenhuma pegada no mato, nenhuma marca no acostamento, nenhuma digital diferente dentro do carro, além das minhas. Eles pediram para eu abrir o porta-malas. Abriram. Olharam o estepe, olharam a mochila de câmera, as caixas, nada. Voltei para o banco do motorista. Sentei devagar. O banco do passageiro ainda afundado. Como se tivesse gente ali. Como se ainda tivesse alguém ali. Eu liguei o carro e pedi para ir embora. Eles anotaram meu nome, celular, placa. Disseram que iam registrar como ocorrência inconclusiva. E que se eu tivesse usando alguma substância, era melhor dizer logo. Fiquei quieto. Não insisti. Só fui embora. Na velocidade mínima, com a mão trancada no volante e o pescoço rígido, sem coragem de olhar para o lado. O banco ainda estava afundado. O cinto ainda fazia barulho quando passava numa curva. Aquela tensão do plástico puxando, estalando devagar. Só quando entrei na cidade e vi o primeiro poste aceso que senti o peito desarmar. Mas mesmo assim, continuei ouvindo o cinto, estalando, sozinho. Cheguei em casa perto das 3. Estacionei com o carro de ré como sempre. Desliguei o motor, fechei o portão devagar para não fazer barulho. Meus pais já tinham ido dormir, a casa toda escura, sem som. Entrei com as pernas duras, não lembrava do caminho da porta até o quarto. Fui direto, não tomei banho, não troquei de roupa. Sentei na beirada da cama e fiquei com a mão entre os joelhos, só respirando. Fiquei assim por um bom tempo, sem saber se chorava ou se ria. Só com a mente voltando na mesma cena. O momento em que o corpo dela pendeu no banco. Aquela curva do pescoço. Aquela inclinação que não fazia sentido. Depois de uns minutos, me levantei, fui até a cozinha, bebi água direto da torneira. Abri a janela da frente para ver o carro. O banco do passageiro ainda estava inclinado. E por mais que eu dissesse para mim mesmo que aquilo era só espuma velha, amortecedor estourado, desgaste, a parte de dentro já não acreditava. Na manhã seguinte, meu pai pediu o carro para ir até o mercado. Eu dei a chave, mas pedi para ele ir com o banco abaixado porque eu tinha carregado equipamento e estava meio sujo. Ele não estranhou. Mas à noite, quando voltou, comentou que o banco da frente estava pesado. Tá com coisa aí dentro? Falei que não, que era impressão. Na semana seguinte, fui num lava rápido. Pedi para lavarem o banco com espuma. Tiraram o tapete, limparam tudo, mas a marca afundada ficou. Perguntei pro cara se dava para corrigir. Ele disse que só trocando a espuma interna ou reforçando com estofamento. Mas tá estranho esse peso, viu? Parece recente. Fingi que não ouvi. Os dias foram passando. Eu parei de oferecer carona para qualquer pessoa, mesmo de dia. Parava no sinal e já trancava a porta. Evitava olhar para o lado. Comecei a dirigir com o rádio desligado. Qualquer som dentro do carro incomodava. Às vezes, parecia que vinha do banco.
como se o cinto estivesse esticando, ou voltando para o encaixe. Uma vez, no fim da tarde, quando estacionei na frente da padaria, tive certeza que o cinto do passageiro estava preso. Fui abrir a porta para conferir e ele soltou sozinho. Barulho seco, direto, tec, como se alguém tivesse soltado a fivela. Olhei. Nada. Outro dia, voltando para casa, ouvi um barulho leve de respiração, tipo puxada de ar, como quem dorme encostado no vidro. Só que o vidro não embaçava e eu estava sozinho. Não conto mais isso para ninguém. Já tentei uma vez só e a pessoa me olhou daquele jeito que a gente olha para quem está cansado demais. Também nunca mais mexi naquele tapete. A meia térmica que ficou ali sumiu no segundo dia. Ou eu achei que deixei ali e caiu no lava-rápido. Não sei. Não tenho certeza de nada. Só sei de uma coisa. O banco ainda tem o peso. Eu juro por tudo. Tem hora que, dirigindo, eu escuto o cinto do passageiro estalar. Não sei nem como começa isso sem parecer maluquice, mas vou tentar do jeito que der. Eu estava indo vazio para Vitória, fazer carregamento de volta. Madrugada gelada, umas 2 da manhã, mais ou menos. BR-262, no trecho entre Araxá e Ibiá. Quem conhece sabe. Não tem nada, só mata dos dois lados, pista meio esburacada e um ou outro carro passando de vez em quando. É aquele pedaço que, se der algum problema, você vai ficar lá um bom tempo sozinho. Tava cansado, claro. Já vinha rodando desde a hora do almoço, e mesmo com parada em posto e café forte, a vista já estava pesada. Mas era o costume, eu já fiz viagem pior. Só que aquela madrugada ali foi diferente. Eu passei um carro quebrado no acostamento, com o capô levantado, farol de alerta ligado. Quando cheguei perto, vi que tinha um sujeito de pé, com o braço levantado. Camiseta cinza por baixo de uma jaqueta de nylon preta, calça jeans, rosto comum. Nem novo, nem velho, uns 30 e poucos. Aquele tipo de cara que você vê todo dia na rua e nunca lembraria depois. Eu não costumo parar para ninguém, ainda mais à noite. Mas sei lá. Tava frio, ele tava sozinho e tinha alguma coisa no jeito dele que não me pareceu ruim. Só neutro, calado. Só levantou a mão e ficou me olhando. Encostei. Ele entrou pela porta do carona sem dizer muita coisa. Só falou o nome, que eu esqueci para falar a verdade, e que ia até um entroncamento 20 quilômetros à frente, onde dava para pegar um ônibus ou esperar ajuda. Disse que o carro dele tinha apagado de vez. Até aí tudo certo. Gente quebra carro mesmo. Só que o jeito dele, não sei explicar, era muito calado. Não mexeu no celular, não perguntou nada. Só ficou ali, olhando para frente com a mão nos joelhos. Nem piscava muito. Eu tentei puxar assunto, tipo, tá frio hoje, né? E ele só assentiu com a cabeça. Eu fui levando, tentando focar na pista. Mas já de cara, o ambiente ficou esquisito. Sabe quando o ar parece mais denso dentro da cabine? E não é por causa do clima. É tipo uma presença que deixa o espaço apertado. Passou uns 5, 10 minutos e eu olhei pelo retrovisor interno, o que mostra o leito e o vidro de trás do caminhão. Costumo deixar virado porque já tive caso de abrir a porta errada num posto. Mania, e foi aí que me deu um arrepio estranho. No reflexo, ele não estava ali do lado, ele estava no banco de trás. Eu travei, olhei de novo, só que, na visão lateral, ele ainda estava sentado do meu lado, imóvel. Voltei para o retrovisor. Agora estava normal, só o banco vazio. Eu quase encostei o caminhão, mas pensei, tô cansado, vi coisa, reflexo, talvez foi só minha cabeça. Só que ali eu já não estava em paz. Comecei a dirigir mais lento. Tentei ignorar. Só que meu olho estava puxando para o espelho sem eu querer. E teve uma hora que eu juro que vi ele se mexer no banco de trás, tipo virar o rosto. Mas não escutei nada, nem respiração, nem farfalho de roupa, nada. Olhei para o lado.
e ele não estava mais lá. Só que a porta não bateu. Eu não ouvi, não senti o ar mudar. Encostei o caminhão com tudo, meti o pisca-alerta, abri a porta e desci. Dei a volta, abri a do carona. Nada, o banco vazio, tapete seco. Nenhum sinal de ter alguém ali antes, nem marca de pé, nem cheiro. Eu rodeei o caminhão inteiro com a lanterna. Nada, nem rastro no acostamento. Só a estrada vazia e a mata escura fechando dos dois lados. O som daquelas cigarras que parecem até zumbido. Voltei para o banco, tranquei as portas. E foi aí que comecei a pensar que tinha pego algo que não era para ter pego. Acelerei. Queria só sair dali. Não fazia nem 10 minutos que o sujeito tinha entrado e sumido. Eu ficava repetindo que devia ter confundido, que podia ser o cansaço, reflexo de vidro sujo, mas tinha alguma coisa no jeito que o banco parecia quente, sabe? Não sei se era psicológico, mas dava para sentir o lugar onde ele tinha encostado ainda diferente do resto. Depois de uns 7, 8 quilômetros, comecei a me acalmar. Até aumentei o rádio, mas só dava chiado. Aquele trecho da BR não pega sinal direito nem de rádio AM. Olhava o GPS e ele demorava para atualizar, travando o mapa. Foi numa dessas curvas longas, com acostamento largo e cheio de cascalho, que eu vi ele de novo, parado do lado da pista. Mesma jaqueta, mesma calça, mesma cara. Na hora, me deu aquele tranco no peito, igual quando a gente sonha que tá caindo. Ele estava exatamente igual à primeira vez, em pé, braço levemente erguido, só me olhando passar. Só que eu sabia que não tinha voltado, não tinha feito retorno, não tinha parado em lugar nenhum. Como? Segui direto, nem olhei para o retrovisor. Tentei manter os olhos na estrada, mas já não estava mais raciocinando direito. Comecei a repetir: tô cansado, é cansaço, preciso dormir, como se isso explicasse tudo. Mais uns minutos à frente teve outro trecho reto, com mato ralo dos dois lados. Foi aí que meu coração quase parou. No reflexo do retrovisor lateral, o externo do lado direito, eu vi o vulto dele acompanhando o caminhão, no meio do mato, andando. Mas não era correr, era andar. Como se estivesse me seguindo a pé e acompanhando a velocidade do caminhão. Eu fechei os vidros na hora, mesmo já estando fechados. Liguei o farol alto. Quase joguei o caminhão para fora da pista. Só queria ver se era ilusão, se era sombra, se tinha algum outro carro me seguindo. Mas não tinha nada, e o retrovisor voltou a mostrar só o escuro. Pensei em parar de novo, respirar, mas ao mesmo tempo, não queria que ele aparecesse do lado de novo. Comecei a suar, mão grudando no volante. O cheiro da cabine ficou abafado, pesado. Um cheiro meio de tecido úmido, sabe? Misturado com gasolina e coisa velha. A próxima vez que vi ele foi o pior. Eu já estava quase chegando perto do posto que costuma ficar aceso de madrugada depois da ponte. Quando vi de novo, o homem. Só que dessa vez ele estava com os braços cobertos de sangue. Braços erguidos, como se tivesse saído de uma briga. Ou de alguma coisa pior. Mas ainda assim, parado, na beira do asfalto, só olhando. Não fez gesto, não pediu carona, só ficou ali me olhando passar. Eu não queria, mas meu olho puxou sozinho para o retrovisor interno. E lá estava de novo. Atrás de mim, dentro do caminhão. Dessa vez eu não encostei, só fui, tremendo, me obrigando a não piscar. E o pior é que eu não lembro de ter passado por ele. Não lembro se ele ficou para trás. Só lembro do rosto colado na janela, no vidro de trás, sem expressão, só o olho fixo. O que eu fiz depois foi só ir, sem piscar, sem respirar direito, me obrigando a não olhar para os lados, nem para os espelhos, nem para o banco de trás. As mãos tremiam, mas eu segurava firme no volante. E repetia em voz baixa: é coisa da cabeça, é cansaço, é psicológico, como se fosse um mantra para não surtar. Só que aquilo não parecia coisa da cabeça, não. Tinha peso no ar, dava para sentir. Eu passei a entrada do entroncamento onde ele disse que ia descer, e eu passei direto,
com medo, não só medo dele, mas medo de parar, e eu me odiava por isso. Por não entender o que estava acontecendo, por não ter explicação. Eu, que sempre me achei racional. Frio até demais, que sempre ri de história de aparição, de assombração de estrada. Eu estava ali, travado, suando, com a boca seca e o corpo duro. Quando cheguei no posto depois da ponte, pensei em entrar, mas vi que só tinha um frentista dormindo num banco do lado da bomba, e o lugar todo apagado por dentro, só a luz de mercúrio tremendo na entrada. Aquela luz fraca, azulada, refletia nos vidros do caminhão, e por um instante parecia que o rosto dele ainda estava lá, no fundo da cabine. Não foi uma imagem clara, foi só um contorno. Aquela forma parada, sem mexer. Mas eu sabia o que estava vendo. E aí, meu corpo travou. Desliguei o caminhão ali mesmo. Não tirei nada da cabine. Deixei tudo lá. Documento, rádio, meu casaco, meu lanche, tudo. Desci devagar. Tentei não olhar de novo. Fechei a porta sem bater. E fui andando, sem destino. Fiquei um tempo sentado no meio-fio, com o braço no joelho e a cabeça abaixada. Não consegui pensar. Só ficava tentando lembrar se eu tinha cochilado, se podia ter imaginado tudo. Mas não tem como imaginar uma coisa dessas em tantos detalhes. Eu lembro do reflexo, lembro do jeito que o homem não piscava, lembro da poeira da jaqueta, lembro do cheiro, meio de ferrugem molhada. Eu fiquei ali até amanhecer. E quando o dia clareou e os caminhões começaram a passar mais, eu peguei carona para trás. Voltei para Araxá. Nem sei como tive coragem de entrar num carro de novo, mas foi só para voltar. Depois daquele dia, eu nunca mais peguei estrada de madrugada. E mais do que isso, eu nunca mais olhei para o retrovisor interno de caminhão nenhum, nem de carro, nem de ônibus, nada. Parece coisa boba, mas até hoje, se eu tô num veículo e tem espelho virado para o banco de trás, eu viro ele para cima, ou cubro com papel. Porque não importa o quanto eu tente esquecer, às vezes o contorno ainda aparece. Mesmo com o carro desligado, mesmo com o vidro tapado, mesmo sabendo que não tem ninguém atrás, e é sempre o mesmo rosto, o mesmo olhar, como se ele tivesse ficado preso ali, no espelho, ou pior, como se nunca tivesse saído. A estrada entre São José de Ubá e Itaperuna é seca, cheia de curva, e parece sempre maior quando a gente está voltando cansada. Aquele dia tinha sido puxado no hospital, uma confusão atrás da outra, gente esperando maca, gente brigando por horário, mas eu estava tranquila. Era sexta, eu tinha conseguido sair antes do escuro total e só queria chegar em casa, tomar um banho morno e ficar quieta. Ali no trecho antes da subida para o trevo de Miracema, que é mais afastado, vi ele, parado no acostamento. Calça grossa de roça, camisa clara meio aberta no peito, chapéu de palha caído na testa. Tinha uma mala encardida do lado, daquelas de rodinha que já nem roda. Era comum ver gente pedindo carona por ali. E eu sempre achei que quem trabalha com gente doente não devia negar ajuda. Sei lá, parece que a gente já vê o mundo por dentro demais para virar o rosto. Encostei devagar. Ele agradeceu sem muita expressão. Pro trevo de Miracema, tá bom? Assenti. Ele botou a mala no banco de trás, sem muito esforço, mas ela fez um barulho surdo, tipo quando algo pesado afunda no estofado. Eu nem olhei direito, só puxei o cinto e fui. No começo ele ficou quieto. Só respondeu o básico. Disse que estava vindo do interior de Minas, caminhando fazia dias, tentando cortar caminho para chegar numa fazenda onde tinha parente. A fala era seca, mas não parecia grosseria. Era mais cansaço mesmo. Olhei uma vez pelo retrovisor e ele estava com o queixo encostado no peito, como quem cochila com o carro em movimento. Ali pro meio da estrada, quando o sol já estava abaixando atrás dos morros, comecei a sentir um cheiro, bem leve no começo,
Um azedo abafado, como pano guardado úmido, ou carne crua esquecida. Pensei no isopor que eu tinha deixado no porta-malas. Tinha levado umas marmitas e um gelo para dividir com as meninas do plantão. Talvez tivesse escorrido. Comentei alto, mais para mim mesma. Será que meu isopor virou? Ele nem levantou a cabeça. Só disse, melhor não mexer aí. Fiquei meio sem graça. Achei que ele tinha entendido que eu queria abrir. Mas eu não ia mesmo. Até porque não era hora de conversa. A mala... Agora que eu penso, tinha algo estranho naquela mala. Não era só o peso, era o jeito que ela estava posicionada, meio deitada de lado, como se ele não quisesse que ficasse em pé. E a alça... Lembro que quando ele botou no carro, estava presa com um pedaço de arame enrolado. Mas na hora, tudo parecia só... velho. Eu segui dirigindo, tentando ignorar o incômodo. O cheiro aumentou um pouco, mas como a janela estava entreaberta, ficou suportável. Comecei a rezar em silêncio para chegar logo no trevo. O clima tinha ficado esquisito. Não era medo. Era um constrangimento silencioso. Como se eu tivesse entrado numa situação que não era para mim. E agora, só queria sair sem esbarrar em nada. Quando ele pediu para parar, foi num ponto meio descampado. Nem tinha trilha, só mato dos dois lados. Daqui eu vou a pé. Achei estranho, mas não falei nada. Ele saiu, puxou a mala com cuidado, fez força para levantar e foi andando para o meio do mato, com um passo meio torto por causa do peso. Eu não fiquei olhando. Liguei o carro na hora e fui embora devagar. Mas, juro, não tive coragem de olhar pelo retrovisor. Talvez porque eu já soubesse que não queria ver. Cheguei em casa já no comecinho da noite. Nem comentei com meu marido, só falei que o plantão tinha sido cheio e fui direto tomar banho. No outro dia, fiquei meio esquisita. Não por causa do homem exatamente, mas pelo cheiro. Parecia que tinha grudado em mim. Lavei o carro por dentro no domingo, passei álcool, desinfetante, troquei o tapete. Mesmo assim, ainda parecia que o cheiro estava lá. Na segunda, não fui trabalhar. Não por isso. Foi dor de cabeça mesmo. Mas é estranho, né? É como se o corpo soubesse antes da gente. A história saiu na quarta, no jornal da região, na rádio e no grupo da paróquia também. Moça desaparecida em Itaperuna. Jovem, 25 anos. Tinha ido visitar a irmã, saído de uma farmácia e não foi mais vista. E aí vinha a parte que travou minha respiração. Testemunhas disseram que ela tinha entrado num carro prata, modelo mais antigo, com um homem carregando uma mala vermelha. Meu carro é prata, é antigo. E ele tinha uma mala vermelha, encardida, mas vermelha. Fiquei paralisada. A sensação era igual a de quando a gente acha que esqueceu a panela no fogo, só que sem poder correr para desligar. No outro dia, vieram aqui em casa. 2 policiais, educados, disseram que estavam investigando e perguntaram se eu tinha passado por aquela estrada no fim da tarde da sexta. Minha vontade foi mentir, mas meu rosto já devia estar dizendo tudo. Contei. Não tudo. Contei que dei carona para um homem com mala, que ele pediu para ir até o trevo, que desceu no meio do mato, que eu achei o cheiro estranho, sim, mas não pensei em nada na hora, que eu não vi nada fora do normal. Eles fizeram anotações, agradeceram, disseram que talvez me chamassem de novo, mas o jeito com que olharam um para o outro quando falei da mala, dava para ver que eu tinha dito algo importante. Na sexta-feira seguinte, uma semana depois da carona, a notícia veio pelo grupo da enfermagem. Encontraram a mala. Ninguém escreveu mais nada. Só isso. A gente acha que vai querer saber os detalhes, mas eu fiquei com o celular na mão por uns 5 minutos sem clicar. Quando criei coragem, vi a matéria. Disseram que a mala foi achada parcialmente queimada, em área de mata, entre São José de Ubá e Miracema. Estava aberta, com conteúdo em decomposição avançada. Evitaram os termos mais pesados, mas a gente entende. Disseram que iam investigar se era o corpo da jovem desaparecida. Mas eu já sabia que era, porque eu levei aquela mala.
Minha chefe me chamou no canto da sala, 2 dias depois da notícia. Falou que era melhor eu tirar um tempo, que entendia o impacto, que por precaução iam manter meu nome fora de qualquer registro no hospital por enquanto. Ela foi cuidadosa, mas não precisava dizer mais nada. Eu estava fora, não teve escândalo nem dedo na cara. Só aquela sensação de que de agora em diante as pessoas iam me ver diferente. Como se eu tivesse feito parte de algo, mesmo sem saber o quê. Passei os dias seguintes em silêncio. Nem a TV eu liguei. Fiquei no quintal, olhando as galinhas, varrendo folha seca, esfregando o banco do carro de novo e de novo. Aquela marca que a mala deixou no estofado. Era uma mancha de gordura, redonda, afundada. Mesmo depois de limpar, o tecido ficou escuro ali. Meu marido tentou puxar assunto, me chamar para ir à igreja, visitar uns parentes, mas eu só queria o silêncio. No fim daquela semana, uma prima mandou no grupo que o DNA tinha confirmado. A jovem era mesmo a moça desaparecida. A última imagem dela, captada por uma câmera de rua, mostrava um homem de camisa clara, segurando uma mala vermelha, abrindo a porta de um carro prata. Era meu carro. Dá para ver pelo friso da lateral, mas o rosto dele, a câmera pegou só de perfil. E mesmo assim, meio embaçado. A polícia nunca mais me procurou. Talvez tenham achado que eu fui só um elo perdido no caminho. Mas eu sabia que não era só isso. Era eu no volante. A única coisa que separava ele de mim era o banco. E o que ele levou naquela mala talvez tenha morrido na mesma hora em que eu dirigia sorrindo, achando que estava ajudando um caminhante cansado. Hoje eu não dou mais carona, nem para vizinho. Não é por medo, é por vergonha. Porque o mal, quando passa do nosso lado, não vem com música de filme, nem com olhos esbugalhados. Ele vem de bota suja, mala de rodinha torta e silêncio. E depois que ele desce do carro, ele leva um pedaço da gente junto. Mesmo que a gente só tenha dirigido. Eu sei que parece mentira, mas foi o único dia em que eu pensei em parar com as caronas. Não foi acidente, não foi assalto, nem briga. Foi pior. Foi alguém que entrou no meu carro e saiu como se nada tivesse acontecido. Era uma quinta-feira, fim de tarde. Eu estava saindo de Marabá para fazer a última corrida do dia, indo em direção a Parauapebas. Costumo aceitar passageiro agendado, gente que precisa ir de uma cidade para outra e prefere pagar uma corrida privada em vez de ônibus. O preço fica justo e é mais tranquilo. Já levei gente de todo tipo, gente voltando de hospital, advogado indo dar palestra, casal brigado, mas esse cara me acompanha até hoje. O nome que apareceu no app era Dr. Arthur, com foto de perfil formal, jaleco branco. O ponto de encontro era num hotel simples, mas limpo, no centro da cidade. Cheguei na frente e ele já estava lá. O jeito dele me passou uma impressão boa até. Cabelo bem penteado, barba feita, camisa social clara, uma calça cargo escura, sapato fechado, tudo limpo, sem suor, mesmo com o calor do Pará. Na mão, ele levava só uma pastinha fina e uma mochila pequena nas costas. Me cumprimentou com um aceno e abriu a porta traseira com cuidado, como se fosse costume. "Boa tarde, tudo certo?" Foi o que ele falou. Voz calma, meio baixa. Respondi com um "Boa tarde, sim senhor, pode entrar." O ar estava ligado, então dentro do carro estava fresco. A rodovia já era um velho conhecido meu, e eu achava que seria só mais uma viagem longa e silenciosa. Mas logo que a gente passou do trevo, ele puxou assunto. "Trabalha direto com isso?" Disse que sim, que eu estava pagando a faculdade com as corridas e que gostava mais dos trechos longos por conta da tranquilidade. Ele sorriu e comentou que já tinha sido motorista, mas muito antes de se formar em medicina. Disse que agora trabalhava no IML da região, mas que também dava aula em faculdades menores. Foi aí que ele começou a falar.
E eu queria de verdade que ele tivesse ficado quieto. A conversa começou técnica. Ele comentou sobre os plantões, os laudos e como a maioria das pessoas nem imagina o que acontece depois que alguém é recolhido. Eu ouvia com aquela atenção educada, só para não parecer mal educado. Mas aí ele falou uma coisa que me fez travar. Tem gente que ainda pisca depois de morta. Isso não é mito. Na hora eu só mexi o pescoço e fingi que não escutei direito. Mas ele continuou. Disse que já viu o corpo com os olhos se movimentando por causa de espasmos pós-morte e que o que acontece nos primeiros minutos depois que o coração para não é bonito de ver. Falava com aquela naturalidade desconcertante, como se estivesse comentando sobre receita de pão. Tentei mudar o assunto. Perguntei se ele ia para uma palestra. Ele disse que sim, em Parauapebas mesmo, sobre tanatologia. E aí, como se fosse a deixa perfeita, ele emendou. O pessoal costuma romantizar a morte, mas tem muita coisa que ninguém sabe. Por exemplo, sinais de rituais. Já peguei corpo com marcas que nem perito quis identificar. Ele começou a falar sobre certos casos em que acharam símbolos riscados na pele, coisas enterradas com o corpo, até cabelo trançado e cordão enrolado nos dedos. Eu estava começando a ficar desconfortável, mas ainda assim não era nada absurdo demais. Até que ele disse assim: tem gente que leva coisa para casa, sem ninguém perceber. Pensei que ele estava falando de objetos da vítima ou coisa de investigação. Mas aí ele virou um pouco o corpo para frente e falou do nada. Quer ver uma coisa estranha que eu trago comigo? Eu gelei por dentro. Só consegui dar um sorrisinho e responder, oi, mas ele já estava puxando alguma coisa do bolso lateral da calça. Foi rápido, natural. Ele tirou um objeto pequeno, meio amarelado, com textura de couro seco. Eu achei que era um chaveiro feio, mas aí vi a unha. Era um dedo, humano. Não estava fresco, claro. Era seco, ressecado. A pele parecia encolhida. A unha era escura, meio opaca, ainda presa. A parte da falange estava meio torta, como se tivesse sido cortada com força, e não serrada. Ele segurou como se fosse um pingente de pedra. Olhou para mim pelo retrovisor e falou com a voz mais tranquila do mundo. Esse aqui era de uma mulher, já está comigo há uns anos. Não sorriu, nem piscou. Só comentou como quem mostra uma moeda de outro país. Uso em aula. É material didático. O que sobra da gente, a gente aprende a aceitar. Meu corpo ficou gelado, mesmo com o sol do lado de fora. Eu travei. Não consegui perguntar nada, nem reagir. Só mexi a cabeça devagar e fingi que entendi. Ele colocou o dedo de volta no bolso, com cuidado, como quem guarda um talismã. Depois, limpou os dedos no próprio joelho da calça e mudou completamente de assunto. Perguntou se a estrada era segura à noite. Falou da pista irregular. Comentou do calor que não dava trégua. E eu só respondia com sim, pois é, sem saber se era melhor parar o carro ali mesmo ou seguir até o fim. A única coisa que me distraía um pouco era o cheiro. Era fraco, mas estava ali. Um cheiro azedo, seco, que não era de pano velho, nem de suor. Era outro tipo de cheiro. Um cheiro que eu só conheci naquele dia e nunca mais esqueci. A viagem ainda tinha mais de 1 hora pela frente. E eu fiquei ali, dirigindo no piloto automático, com aquele cheiro impregnando devagar. Sabe quando o ar parece limpo, mas tem um fundinho de coisa estranha? Não era forte, era constante. Vinha em ondas, bem leves, mas cada vez mais familiares. Um cheiro de coisa morta, mas não podre. Era seco. Um cheiro seco. Eu não sabia se era impressão minha ou se aquilo estava mesmo vindo do bolso dele. O bolso onde ele tinha guardado o dedo. E eu não sei o que me dava mais enjoo, o objeto em si ou a calma dele. Ele seguiu falando coisas soltas, como se nada tivesse acontecido.
Comentou sobre a importância da conservação dos tecidos, sobre como certos tipos de sabão podem comprometer uma análise de pele, sobre os vazamentos de gases nos primeiros dias. E sempre num tom frio, técnico, como se desse uma aula particular sem ter sido chamado. Em determinado momento, ele perguntou se podia abaixar o vidro só um pouco. Disse que estava com calor. Eu deixei. Ele abriu uns 2 dedos e ficou olhando para fora. A rodovia seguia cercada de mato fechado. O céu já começando a mudar de cor. Aquele horário em que a luz fica meio dourada, meio suja. E eu juro que por um instante pensei em encostar num posto qualquer e dizer que o carro estava com problema. Mas minha cabeça só dizia, ele não fez nada errado, né? E era isso que me travava. Ele não ameaçou, não foi grosso, não escondeu. Pelo contrário, mostrou o que carregava com a maior naturalidade do mundo. E isso é o que mais me deixou mal, porque parecia que para ele não era esquisito, era só rotina. Depois que a gente passou por um trecho mais plano da estrada, ele mexeu na mochila, pegou uma garrafinha de água, deu um gole e falou: "Você sabia que tem gente que coleciona isso? Partes, dedo, dente, pedaço de cartilagem, às vezes por fascínio, às vezes por memória." Fiquei em silêncio. Ele deu uma risada baixa, daquelas que não são piada, só uma respiração atravessada que vira riso, e completou: "Eu não sou desses. Não guardo por apego. É didático, controlado, igual laboratório. A única coisa que eu consegui dizer foi um entendi. Mas eu não entendi. Nem queria entender. Quando faltavam uns 15 minutos para chegar, ele pediu para descer antes, numa rua de paralelepípedo, que saía do acostamento e entrava num bairro afastado. Disse que dali ele seguia a pé, que era perto do local do evento. Eu só queria que ele fosse embora. Estacionei o carro num ponto com sombra. Ele abriu a porta, desceu com calma. Agradeceu com um aperto de mão. E eu deixei ele tocar na minha mão. Foi rápido, mas a camisa dele roçou no banco. E eu percebi que o tecido ficou marcado. Uma mancha discreta, escura, bem no local onde o bolso lateral dele tinha encostado. Parecia gordura, mas tinha cheiro. Um cheiro azedo que subia quando o ar parava. Na hora nem me dei conta direito, só quando cheguei em casa e fui limpar o carro. Peguei pano úmido, desinfetante, esfreguei com escova. A marca sumia na vista, mas se eu deixasse o carro fechado por algumas horas, ela voltava. Não dava para ver, mas dava para sentir. Era o cheiro do bolso dele, do tecido da calça, ou do que ele carregava ali dentro. Quase joguei o banco fora, mas era caro. Então comecei a cobrir com pano, um pano grosso, dobrado, só para não ver, só para fingir que não aconteceu. Só que 4 dias depois, eu fiz o que não devia. Curioso, perturbado, ou só burro mesmo. Eu digitei o nome dele. Dr. Arthur Plus IML Plus Pará. A maioria das páginas eram normais, com artigos, eventos antigos, mas tinha um link que levava para um fórum desatualizado, desses que ainda usam layout cinza, letra pequena. Lá, num tópico enterrado entre outros, encontrei o título: "Médico legista afastado por denúncia de manter partes humanas em casa, 2021. Cliquei. A notícia era curta. Falava de um médico investigado por práticas irregulares com material biológico. Dizia que ele foi afastado, mas não preso. Afirmava que as provas sumiram e que o caso foi arquivado por falta de evidência conclusiva. Tinha uma foto de perfil, camisa clara, crachá pendurado. Era ele, o homem do jaleco, o dedo no bolso. Eu fiquei olhando para a foto uns bons minutos. Dava para ver que era mais antiga, ele estava com menos cabelo, um pouco mais magro, mas era ele. O mesmo jeito calmo, o mesmo olhar de professor aposentado. O post do fórum tinha só 2 comentários.
Um dizendo que ele era conhecido na região por ter umas manias estranhas. O outro perguntava se era verdade que ele tinha levado coisa do IML para casa. Ninguém respondia. A página carregava mal. O link da fonte estava quebrado. E de alguma forma, isso deixou tudo ainda mais real. Porque não parecia sensacionalismo. Parecia coisa que foi esquecida com o tempo. Eu fechei o notebook e fiquei olhando para o carro, do lado de fora de casa. O banco do passageiro ainda estava coberto com o pano grosso. Tive vontade de queimar, mas não fiz nada. Só deixei lá. Depois daquele dia, eu parei com as caronas longas por um tempo. Não era medo, era nojo. Nojo de ter ficado calado, de ter fingido que era normal, de ter apertado a mão de um homem que andava por aí com um pedaço de alguém no bolso. E é isso que mais me assombra. Ele não estava se escondendo, ele não estava fugindo. Ele estava ali, andando no calor do Pará, com a mesma roupa que deve usar toda semana. Falando do dedo de uma mulher como quem fala de um frasco de tinta. Eu lavei o banco mais 4 vezes, troquei o pano, borrifei tudo. Mas se o tempo vira, se o ar fica abafado por dentro do carro, o cheiro volta, leve, seco. Não é pano, não é suor, é outro tipo de cheiro. Um cheiro que não devia estar ali e que mesmo assim aparece. Eu nunca contei essa história para ninguém de verdade. Só falo assim quando o assunto puxa ou quando eu percebo que a pessoa não vai rir. Porque se eu contasse tudo logo de cara, ninguém ia acreditar. Iam dizer que era exagero, que era invenção, que era truque. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que senti. E eu sei que não fui o único. Não tem como ter sido a primeira vez que ele mostrou aquilo. A forma como ele segurou o dedo era prática, era costume. E provavelmente ele mostrou para outras pessoas depois de mim. Num ônibus, numa aula, num consultório. Ou talvez em outro carro. Se histórias assim te arrepiam mais do que deveriam, se você já sentiu que tem algo ali onde ninguém mais vê, então se inscreve, porque o próximo relato pode ser o seu.